Olá, pessoal! Eu sou o Clay e este é o canal Finanças com Clay, um espaço 100% brasileiro dedicado a te ajudar a controlar melhor as finanças, crescer com disciplina e inteligência e caminhar passo a passo rumo à tão sonhada liberdade financeira. Hoje vamos conversar com calma, clareza e responsabilidade sobre as incertezas que estão afetando o Bitcoin e o Ethereum. Por que elas importam para quem investe, como transformar risco em oportunidade com gestão e disciplina, e o que você pode fazer hoje para proteger seu patrimônio e aproveitar as possibilidades do mercado. Antes de mais nada, respire fundo. Incerteza é parte do jogo e quem se prepara ganha vantagem. O primeiro ponto que precisamos entender é que existem várias frentes de incerteza acontecendo ao mesmo tempo: mudanças regulatórias, decisões de bancos centrais sobre juros, problemas de segurança em exchanges e protocolos, e tensões operacionais dentro das próprias redes, como filas para sair de staking ou eventos de penalização. Esses assuntos parecem abstratos, mas têm impacto direto no preço, no risco de custódia e na liquidez. Isto é, na facilidade com que você consegue comprar ou vender quando precisar. Um exemplo concreto. Recentemente foi reportado que cerca de 2,5 milhões de ETH estavam aguardando para sair do conjunto de validadores na rede Ethereum, o que representava, naquele momento, mais de 11 bilhões de dólares em ETH em fila de saída. Essa concentração cria um gargalo operacional que aumenta a incerteza sobre oferta disponível para negociação e sobre prazos de retirada. Quando existe um grande volume aguardando saída de staking, podem ocorrer duas reações básicas do mercado. Ou os investidores acham que a pressão de venda vai aumentar e vendem antecipadamente pressionando o preço para baixo, ou interpretam que muitos estão guardando ETH e não vendendo, o que diminui oferta e pode sustentar ou impulsionar preço. Em ambos os casos, a presença desse estoque enorme em fila altera a dinâmica normal do mercado e torna previsões simples, como ETH vai subir X em um mês, menos confiáveis. Para você ter uma noção prática, os 2,5 milhões de ETH citados foram avaliados em aproximadamente 11,25 bilhões de dólares. Convertendo esse montante para reais, com $1 valendo por volta de R$ 5.972 na data de referência, isso corresponde a cerca de 59,6 bilhões de reais de liquidez potencial travada. Um número que, por si só, explica por que esse tipo de gargalo mexe com sentimento e preço do mercado. Outra fonte de incerteza enorme vem da regulação. Em 2025, vimos movimentos importantes de reguladores que podem tanto facilitar a adoção institucional quanto impor novos custos e exigências de conformidade. Por exemplo, autoridades no Reino Unido e nos Estados Unidos têm discutido como moldar regras que integrem empresas cripto ao sistema financeiro tradicional, com propostas que buscam um equilíbrio entre permitir inovação e proteger consumidores. Ao mesmo tempo, surgem tensões dentro da União Europeia, onde países como a França chegaram a considerar bloquear a passporting, o reconhecimento de licenças de um país por outro, para certas licenças cripto, o que pode fragmentar o mercado europeu e criar incerteza jurídica para empresas que operam em múltiplas jurisdições. Essas evoluções regulatórias mudam custos operacionais, exigências de transparência e a confiança de investidores institucionais, que são justamente os atores capazes de levar grandes somas para dentro ou para fora do mercado com rapidez. A política monetária é outro driver que precisa estar no seu radar. Criptomoedas, historicamente, têm se comportado como ativos de risco. Quando os juros estão altos ou a expectativa é que fiquem estáveis por um tempo, investidores tendem a favor de ativos que paguem juros reais ou rendas previsíveis. Quando os juros caem, ativos de risco, como ações e criptomoedas, se tornam mais atraentes. Em setembro de 2025, por exemplo, o mercado estava precificando cortes de taxa pelo Federal Reserve, e essa expectativa foi citada como um fator importante para a alta do Bitcoin em meses recentes. Isso significa que decisões de bancos centrais influenciam fluxo de investimentos, liquidez e apetite por risco, elementos que alteram diretamente os preços do Bitcoin e do Ethereum.
Além de regulation e política monetária, há riscos de segurança e operacional que afetam confiança imediata. Em 2025, vimos hacks relevantes e exploits que lembraram o mercado de que a segurança ainda é um ponto frágil na indústria. Grandes incidentes em exchanges e plataformas. DeFi roubam liquidez, geram perdas reais para usuários e, muitas vezes, provocam vendas em pânico, deslocando capital para ativos mais seguros. Por exemplo, hacks em exchanges importantes e exploits em protocolos DeFi nas últimas semanas e meses deixaram marcas que reforçam a necessidade de cautela na custódia e diversificação de contrapartes. Quando você investe, pense não só no ativo, mas em quem guarda o ativo por você. Custódia é risco e risco custa caro quando se materializa. Dentro do Ethereum, além da fila de saídas, tivemos episódios técnicos como penalizações a validadores, os chamados slashing events, que são raros, mas ilustram fragilidades operacionais ou erro humano em infraestruturas de validação. Penalizações podem reduzir recompensas de staking, gerar desconforto entre operadores e motivar saídas, criando mais pressão vendedora ou desconfiança sobre serviços de staking centralizados. Esses eventos técnicos não são meros detalhes, afetam diretamente a confiança na rede e a atratividade do staking como alternativa de renda passiva. É importante transformar essa análise em ações concretas. Primeiro, não transforme ruído em decisão impulsiva. O mercado de cripto é movido por notícias em tempo real, por pânicos e euforias, e reagir a cada manchete é caminho certo para perdas. Em vez disso, defina metas claras. Qual porcentagem do seu patrimônio você admite em alto risco? Qual é o horizonte de tempo? Uma regra sensata para muitos é limitar o risco em uma parcela que, se zerada, não comprometa seu plano financeiro principal. Disciplina é calma. Aconselho que você tenha um plano escrito. Entrada, alocação, stop mental ou real, gestão de risco e saída clara. Frases como "não coloque tudo em uma aposta" ou "diversifique onde não conhece a tecnologia" não são clichê. São conselhos que preservam capital. Vamos a um exemplo numérico prático para entender como volatilidade pode impactar um portfólio real. Agora, falando de oportunidades, a mesma incerteza que assusta pode gerar janelas para comprar com desconto. Investidores disciplinados com horizonte longo e estratégia definida tendem a surfear melhor as ondas. Para quem acredita na tese de longo prazo do Bitcoin como reserva de valor digital e do Ethereum como plataforma de contratos inteligentes, fases de medo podem ser momentos para aportar de forma fracionada. Por exemplo, usando técnicas de Dollar Cost Averaging, DCA, que suavizam o preço médio de compra e reduzem o risco de market timing. Mas atenção, DCA funciona melhor quando o ativo faz sentido no contexto do seu plano financeiro e quando a custódia é segura, um ponto prático e urgente. Escolha bem onde e como custodiar seus criptoativos. Exchanges centralizadas trazem praticidade, mas também risco de hacks e congelamento. Produtos regulados como ETFs de Bitcoin em mercados maduros oferecem exposição sem a necessidade de guardar chaves privadas, mas vêm com taxas e diferentes estruturas de risco. Já a custódia direta exige que você aprenda boas práticas de segurança, hardware wallets, backups e higiene operacional. Sempre pergunte: se a minha exchange fechar amanhã, qual é o meu plano? A resposta precisa ser parte do seu processo de decisão. Também vale a pena entender o papel das notícias institucionais. Nos últimos meses, vimos desenvolvimentos regulatórios que podem facilitar a integração do mercado cripto com o mercado financeiro tradicional, o que atrai capital institucional. No entanto, a transição não é linear. Avanços em um país podem conviver com resistência em outro, fragmentando regras e criando arbitragem regulatória. Por exemplo, mudanças de postura por parte de autoridades no Zimbabwe e no Reino Unido estão sendo discutidas simultaneamente com pressão por supervisão mais rígida em blocos como a União Europeia. Isso cria janelas de oportunidade e também de risco operacional para empresas que dependem de regras claras. Investidores precisam entender que políticas públicas mudam o ambiente de negócios e que a diversificação geográfica de serviços pode reduzir vulnerabilidades.
Vamos a uma história ilustrativa e deixo claro que é um exemplo composto, inspirado em situações reais do mercado, não a descrição de uma pessoa específica. Imagine o João, um trabalhador que comprou ETH durante uma alta por acreditar na tecnologia e deixou tudo numa exchange por comodidade. Meses depois, ocorreram comunicados sobre uma fila de saída no staking e, simultaneamente, a exchange sofreu um ataque que congelou retiradas temporariamente. João, apreensivo, vendeu tudo em perda porque precisava do dinheiro para pagar uma despesa inesperada. Essa história mostra duas coisas. Primeiro, a importância de ter uma reserva de emergência em ativos líquidos e conservadores. Segundo, a relevância de entender riscos de custódia e de usar estratégias que não o deixem forçado a vender em pânico. Se João tivesse distribuído custódia, usado uma carteira fria para parte do investimento e mantido reservas em investimentos líquidos, o resultado poderia ter sido muito menos doloroso. Esse tipo de exemplo serve para lembrar que investir é sobre gerenciar probabilidades, não ganhar na loteria. Para quem quer agir de forma prática, aqui vão conselhos acionáveis e motivadores. Comece pequeno, aprenda sempre e documente suas decisões. A educação é a melhor forma de reduzir risco percebido. Leia sobre segurança de carteiras, sobre como funcionam ordens de mercado e ordens limitadas, sobre taxas de rede e sobre a diferença entre staking líquido e staking sob custódia. Não siga a manada. Faça perguntas práticas. Como a empresa que guarda meu ativo ganha dinheiro? Quais são as garantias? Asseguro? Quais são os termos de retirada? Perguntas simples reduzem surpresas desagradáveis. Outra recomendação poderosa é praticar a diversificação inteligente. Diversificar não é apenas ter muitos ativos, é ter ativos que se comportem de maneira diferente em cenários extremos. Renda fixa para segurança, uma carteira de ações ou fundos para crescimento e uma parcela bem delimitada em criptoativos para exposição à tecnologia e potencial de retorno assimétrico. Cada porcentagem do seu portfólio deve ter propósito. Lembre-se, diversificar não é sinônimo de ignorar. É sinônimo de planejar para diferentes futuros. Durante fases de incerteza, acompanhe indicadores que importam: fluxo de ETFs, quando existirem, volume em exchanges, mudanças em regulamentos, taxas de juros e eventos técnicos na rede, como aumento na fila de staking ou penalizações a validadores. Aproveite fontes confiáveis e compare informações antes de reagir. A imprensa sensacionalista tende a ampliar pânico. Fontes técnicas e relatórios de auditoria ajudam a separar ruído de sinal. Quero também tranquilizar quem está começando. Não é preciso dominar tudo de uma vez. Um passo de cada vez, com estudo constante, já o colocará à frente de muita gente que age por impulso. Frases motivadoras que costumo repetir são verdadeiras ferramentas de mentalidade. Consistência supera intensidade, disciplina vence impulso e prepara o caminho para a liberdade financeira. Se você cultivar hábitos de aprendizado e disciplina financeira hoje, daqui a 5 anos a volatilidade será apenas outra métrica no seu histórico, e não um drama. Voltando ao cenário prático, se você já tem exposição em Bitcoin e Ethereum, uma maneira de reduzir riscos sem sair do mercado é escalonar a venda parcial em momentos de pico para realizar lucros e reinvestir em produtos que reduzam o risco, como uma parte em renda fixa ou um fundo multimercado conservador. Outra estratégia é rebalancear periodicamente. Se um ativo sobe muito, venda uma parte e traga a alocação de volta ao planejado. Se cai muito e os fundamentos não mudaram, aporte adicional com disciplina. Essas técnicas preservam ganhos e aproveitam quedas sem depender de timing perfeito. Antes de encerrar, quero reforçar uma ideia central. Incerteza existe sempre, mas a maneira como você organiza seu capital, sua experiência e sua mentalidade faz toda a diferença. Não se trata de eliminar o risco, isso é impossível, mas de colocá-lo em proporção com seus objetivos e capacidade de suportá-lo. A liberdade financeira é construída com decisões repetidas, sensatas e consistentes ao longo do tempo, e não com sorte ou apostas desesperadas. Estou aceitando doações, mas só em forma de curtidas, comentários, compartilhamentos e inscrições.
Isso ajuda o canal a crescer, gera mais conteúdo de qualidade e fortalece a comunidade que aprende e evolui junta. Obrigado por assistir até aqui. Desejo coragem para estudar, disciplina para aplicar e serenidade para tomar decisões, mesmo em momentos de dúvida. Até a próxima! E lembre-se, liberdade financeira é uma jornada, não um sprint. Persista, aprenda e avance um passo de cada vez. Obrigado e até logo!